a cor da cortina. Não, tá bom, tá bom. Ó, o Carl falou que está iniciando aí, ó. Ok. Carlos, de novo, não estou te vendo. Roberto. Quer comprar sua água? Parece que a gente não pensa, né, gente? Não. Sabe onde vai entrar? Joyce, eu estou vendo. Roberto, que eu não estou vendo. Tem que procurar ele aí, Mas eu tô aqui, Bel. Preocupa não, você vai ouvir minha voz. Mas, tá. Só para ver se está atrapalhando, tá, gente, por causa da cor, tá? Dá uma olhada. Vocês estão me vendo, gente? O YouTube vai começar agora 3h10, tá? Tá, então vamos lá. Abrir o canal no YouTube também. Que Deus nos abençoe. Obrigada, amém. Aí encosta a porta. De novo. Tá me mandando. O clipe começa com cenas de um casal no palco de um teatro escuro. Eles são deficientes físicos e dançam ao redor de uma cadeira de rodas com os olhos vendados. As imagens são intercaladas com cenas externas onde uma adolescente caminha em uma praça. A adolescente que tem síndrome de Down em seguida aparece sentada em uma sorveteria. De volta ao teatro escuro, a câmera faz um movimento circular ao redor da cadeira de rodas. A banda aparece tocando em um estúdio. Fabrícia, vocalista, é branca, tem cabelo loiro e curto. Tem deficiência visual e usa óculos escuros. Está vestindo uma jaqueta nas cores amarelo e preto. A câmera passeia lentamente pelo chão do estúdio. De volta ao teatro, uma interação entre o casal de bailarinos. O homem está na cadeira de rodas. A mulher está de pé e se movimenta com mais dificuldade. De volta ao estúdio. Banda de retalha composta por 4 integrantes, uma mulher e 3 homens. A câmera passeia entre os membros da banda no estúdio. A adolescente aparece usando um telefone celular com fones de ouvido. No teatro, os bailarinos removem a venda dos olhos e dançam sorrindo. Na sorveteria, a adolescente recebe uma grande taça de sorvete colorida em rosa e azul e agradece. No teatro, os bailarinos dançam deitados sobre o palco. Uma jovem aparece na praça se comunicando pela linguagem de sinais, representando a pessoa com deficiência auditiva. No teatro escuro, a bailarina faz o símbolo de coração com as mãos. Na sorveteria, a adolescente canta a música enquanto ouve pelo celular. Imagens gerais do elenco. De volta ao estúdio. No palco do teatro, o casal de bailarinos se abraça sorrindo. No mesmo lugar. Acessível ao seu coração. No palco do teatro escuro, o bailarino com deficiência em um dos braços se levanta da cadeira de rodas e comemora empurrando a cadeira. Qualquer condição.
Na sorveteria, a adolescente experimenta o sorvete. Em seguida, sorri. Se o teu sorriso traz sua verdade. Na praça, a jovem mulher sinaliza frases em libras. Imagens gerais do elenco. Banda de retalho no estúdio. Adolescente toma sorvete e ouve música com fone de ouvido no celular, entusiasmada. Natália Branca tem cabelos e olhos castanhos. Qual é o jeito mais fácil? Bailarinos Douglas e Eliane dançam felizes no palco do teatro. Um sentimento tão raro que pode transparecer sem te olhar, sem falar. Adolescente com síndrome de Down olha o celular. Só sentir estar no mesmo. Banda de retalho no estúdio. Acessível ao seu coração. A câmera passeia entre os integrantes da banda no estúdio. Adolescente com síndrome de Down olha o celular. A câmera passeia entre os integrantes da banda no estúdio. Os instrumentos são guitarra, bateria, contrabaixo e violão. Qualquer diferença. Imagens gerais do elenco do videoclipe. Banda de retalho no estúdio. Imagens gerais do elenco do videoclipe. A vocalista Fabrícia sai do estúdio se apoiando na bengala guia utilizada por quem é cego. Banda de retalho. Fabrícia Viana, voz e violão, é deficiente visual. Iago Salete, guitarra. Vinícius Rodrigues, bateria. Rodrigo Padilha, contrabaixo. Elenco: Eliane Tavares, dançarina, deficiente física. Douglas Júlio, dançarino, deficiente físico. Natália Ferreira, estudante, portadora de síndrome de Down. Érica de Castro, deficiente auditiva, surda e instrutora em Libras. Alisson Rezende, direção. Cristiane Silva, assistente de direção. Alexander Alves, edição. Marcela Mesquita, produção e audiodescrição. Andréia Martins, intérprete em Libras. Sara Rodrigues, assessoria de imprensa e divulgação. Apoio: Gelar e Roberta Machado, Estúdio do G, redeaçaí.com, Divinópolis, Bel, Salão Anabelle. E Samira Cunha, Teatro Municipal, Usina Gravatá. O que é isso? Que maravilha! Ó, quebrando o protocolo aí. Gente, foi maravilhoso essa entrada triunfante, né, dessa minha amiga, que ela e o irmão dela têm deficiências, ela é pólio, e ele foi para ele não estar vivo hoje. A deficiência dele foi devido à queimadura, eletricidade. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos dar o início, né, à nossa quarta parte do curso de formação política coletivo Nossa Voz. Nosso tema hoje é sobre políticas públicas de acessibilidade e inclusão. Meu nome é Joyce Nascimento, sou bacharel em Direito, mobilizadora social aqui no município de Contagem e sou militante do coletivo Nossa Voz. Eu queria falar para vocês um pouquinho do nosso coletivo. O nosso coletivo Nossa Voz, ele nasceu nos movimentos estudantis aqui na UNA de Contagem, e ele uniu com outros dois movimentos, que é o coletivo Moca e o coletivo Não Ficará em Branco,
e hoje nós somos o coletivo Nossa Voz, né? E nós nos unimos para alcançar projetos ainda maiores, né? Mais participativos, democráticos e plural. Nós temos muitos projetos aqui no território de Contagem, e as nossas pautas estão sempre incluídas os temas de igualdade de gênero, racial, LGBTQIA+, e juventude. Apresentado meu coletivo, né, eu gostaria de apresentar para vocês o Roberto. Roberto, que é o presidente do COMPED. O COMPED é o Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência Física, em defesa, né, dos direitos da pessoa com deficiência física. O Roberto será o nosso ministrante de hoje. Junto com ele também vai estar Isabel Cristina, que é professora do ensino fundamental de educação física e militante voluntária de pessoas com deficiências e doenças raras. As nossas intérpretes hoje é a Teres Sávia, que é tradutora e intérprete de Libras e professora bilíngue. Temos também a Sabrina Rocha, que é consultora de inclusão e intérprete de Libras. A nossa metodologia do nosso curso de hoje vai dar início com a fala do nosso querido presidente, né, do COMPED, o Roberto Carlos. Roberto, eu queria te agradecer desde já, em nome do nosso coletivo, pelo aceite, né, por estar participando com a gente agora nessa tarde. E, sem mais delongas, eu passo a fala para você. Ok, Joyce, muito obrigado por essa oportunidade. Antes, né, de dar sequência na minha fala, eu quero me autodescrever. Eu sou um moço de quase 53 anos, tenho cabelos grisalhos, tenho a pele clara, estou usando uma camiseta básica azul, né, em homenagem ao Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo, né? Eu estou presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando a gente coloca da pessoa com deficiência, são todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Sou voluntário da Associação Zeiza Dojo Pro Autismo aqui de Uberlândia e também faço parte da Associação dos Deficientes Visuais aqui de Uberlândia. Atrás de mim tem uma tela de televisão, no fundo, à minha esquerda tem uma parede branca e uma cortina marrom. Então, fim da minha descrição, e novamente, é uma honra, fiquei muito emocionado com o vídeo passado por vocês no início, foi maravilhoso, né? Já tocou meu coração logo de cara, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas, né, que nem a gente fala lá no Sul, que eu sou paranaense, mas moro em Uberlândia já há alguns anos, né? Já são mais de 23 anos, quase 25 anos. Então, vamos lá, a temática. Controle social e políticas públicas. Quero apresentar uma frase, ou falar uma pequena frase para vocês que eu achei muito importante hoje, que eu achei interessante e acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? A frase diz assim, ou pensamento: permanecer indiferente perante os desafios é imperdoável. Se o objetivo é nobre, seja ele realizado ou não durante nossa vida, é o mais irrelevante. O que devemos fazer, portanto, é nos esforçar, perseverar e nunca desistir. Dalai Lama. Dando sequência sobre o controle social. Mas o que é controle social? Por que que não? O que é política pública? Porque a política pública, ela envolve tudo que é de acesso às pessoas, do cidadão, seja ele pessoa com deficiência ou não. Mas eu quero fazer uma pequena introdução para depois falar sobre a importância do controle social e da política pública. Desde a década de 70, os movimentos sociais que lutam pela democratização da sociedade brasileira buscam o direito de intervir nas políticas públicas através da criação de mecanismos
de controle social. Controle social é uma forma de compartilhamento de poder de decisão entre Estado e sociedade sobre as políticas públicas. É um instrumento e uma expressão da democracia e da cidadania. Trata-se da capacidade que a sociedade tem de intervir nas políticas públicas. Esta intervenção ocorre quando a sociedade interage com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município ou do Estado ou do governo federal, seja ele qual instância for. Aí fala, pessoal, da importância, da relevância do controle social, porque a política pública ela é existente naturalmente. Questão de assistência, questão de saúde, questão de educação, o acesso ao transporte público, o acesso a vários equipamentos que o município tem por obrigação de prover ao cidadão. E o controle social ele vem para controlar as mazelas, né, seja ele do governo municipal, do governo estadual, federal, em relação à efetivação dessas políticas. O controle social pode ser realizado tanto no momento da definição das políticas a serem implementadas, quanto no momento da fiscalização, do acompanhamento e da avaliação das condições de gestão, execução das ações e aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação de uma política pública, né? Então, o controle social, através de movimentos como esse, através de fóruns, através de conselhos, seja eles setoriais, ou seja, conselhos de direitos, eles têm como primícia basilar a avaliação, a fiscalização e da aplicação de recursos financeiros destinados à implementação de uma política pública. Então, por isso, a importância do controle social diante da política pública. O direito à participação popular na formulação das políticas públicas e no controle das ações do Estado está garantido na Constituição de 1988 e regulamentado em leis específicas, como a Lei Orgânica da Saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei Orgânica da Assistência Social e o Estatuto das Cidades, o Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão. Essas leis prevêem instâncias de consulta e deliberação cidadãs, especialmente por meio de conselhos de políticas públicas nos 3 níveis do Executivo. 3 níveis do Executivo, federal, estadual e municipal. Além disso, o controle social pode ser exercido fora dos canais institucionais de participação pela população em geral, acompanhando as políticas públicas em todos os níveis da federação. Se alguém tiver alguma pergunta e ter alguma dúvida, Joyce, você pode se manifestar, tá bom? Pode me chamar, que a gente volta, a gente sana essa dúvida ou deixa para o final, tá bom? Tá ok, Roberto. As ponderações, né, e os comentários ou perguntas, dúvidas, a gente pede que façam no chat, que aí a gente consegue ler e te replicar, tá bom? Tá ok. Dando sequência. Por que o controle social é importante? A participação da sociedade, debatendo em suas organizações, dialogando com o Estado e realizando o controle social, é muito importante para garantir que as políticas atendam, de fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de qualidade dos serviços e também para fiscalizar
aplicação dos recursos públicos. A participação ampla da sociedade no controle social fortalece as políticas públicas, tornando-as mais adequadas às necessidades da coletividade e ao interesse público e mais eficientes. Eu tenho, assim, ao longo dos anos, eu tenho manifestado muito a importância da participação da sociedade como um todo no controle social, quando ela tem a oportunidade de fazer parte de um colegiado, como um conselho municipal, estadual, um conselho nacional, seja ele de defesa de direitos, que é da criança, do adolescente, da pessoa idosa, seja ele da mulher, da juventude, da igualdade racial, né, da pessoa com deficiência, ou seja ele da assistência, seja ele da saúde, seja ele da educação. É importante a participação, porque é através do conselho que, através da avaliação e do acompanhamento da fiscalização do conselho, que muitas coisas ruins deixam de acontecer, como o uso indevido dos recursos públicos, né? Nas suas leis de criação, lá fala que... Oi. Por gentileza, desculpa interromper o senhor, porque no YouTube a sua imagem ela está pela metade do seu rosto. Teria como... Isso, se eu ficar, acho que nessa posição assim, lógico que tem a questão, né, do seu vídeo que está sendo, que é dimensionado na sua tela, para que lá no Ela YouTube, ficou melhor agora? Sim, eu acho que vai ficar melhor assim. Por Ficou? gentileza, tá bom? Tá bom. É que a gente não é profissional da área. Não, tranquilo. A gente vai falando, vai fazendo gestos, mas pode me chamar a atenção, né? Aqui a gente está entre amigos. Então, como eu estava falando, a importância da participação da sociedade civil como um todo, ela faz com que não breque, mas sim acenda um sinalzinho de alerta no gestor público, que ele tem assim uma intenção obscura de se beneficiar, né, com aquele recurso que vem do governo federal, do governo estadual, né, ele vem para aquela aplicação, seja em prol do desenvolvimento das políticas públicas para criança, adolescente, pessoa com deficiência, e aí vocês sabem que é histórico aquele desvio de recurso para outro fim, né? E muitas vezes aquele fim não aparece e de que forma foi usado aquele recurso. E o controle social, os conselhos, eles têm, assim, por função pública, ter o conhecimento, ter a compreensão de como aquele recurso deve ser aplicado. E também eles têm a responsabilidade de chamar a atenção do gestor público através de relatórios, através de atas e através de documentos, ou através de denúncias ao Ministério Público, que aquele recurso ele veio pactuado, veio destinado para um determinado fim. O desvio daquele recurso para outro fim, ele pode prejudicar todo um grupo de pessoas ou toda a população como um todo, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão da importância e da relevância de ser um conselheiro. Não basta eu achar que eu vou ter visibilidade e fazer parte de um colegiado. Eu tenho que ter a compreensão que aquela função ela é de relevância extrema. Eu estou ali para representar todo um grupo de pessoas. Eu não estou ali para me representar. Eu estou ali para representar todo um grupo de pessoas e eu tenho que exercer minha função de conselheiro da melhor maneira possível. Eu tenho que ter a lisura, eu tenho que ter o comprometimento e tenho que ser dedicado. Eu não estou ali para ter a visibilidade como uma pessoa pública, eu estou ali para exercer aquela função que eu me propus. Então, por isso a importância do controle social e do conselheiro. Por exemplo, quando a população está atenta para que ocorre na escola no seu bairro, ou no posto de saúde, ou mesmo nas políticas nacionais, temos um melhor resultado em termos de qualidade dessas políticas, pois é através da fiscalização, a importância da participação.
Eu costumo dizer, e eu tenho muito orgulho disso, quando meus filhos estudavam na escola municipal, no ensino fundamental, eu era aquele pai presente em todo o caminho escolar deles, até eles concluírem o ensino fundamental, eu estava sempre acompanhando, não só para questionar a diretora da escola, mas sim, se precisasse fazer um pequeno reparo, se eu precisasse eu fazer parte do conselho escolar, ali eu estaria. Então, por isso a importância da gente participar. E isso só foi possível através da Constituição Cidadã de 88, que tem artigos específicos que fala da importância da participação da sociedade como um todo. Onde o controle social é exercido? As conferências, os conselhos de políticas públicas e os orçamentos participativos constituem espaços importantes para a concretização do exercício do controle social. São espaços de diálogo e deliberação direta entre representantes da sociedade civil e do governo. Os conselhos gestores de políticas públicas são instrumentos fundamentais de controle social das políticas setoriais nos níveis municipal, estadual e federal, previstos em lei. A eles compete deliberar políticas e aprovar planos, fiscalizar as ações e a utilização dos recursos, aprovar ou rejeitar a prestação de contas feita pelo poder público e emitir normas Por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo. Aqui em Uberlândia, eu fui conselheiro de saúde por 5 anos. E eu fazia parte da comissão de finanças do Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia. Então, eu e mais um grupo de pessoas, nós éramos responsáveis pela avaliação da RAG, que é o Relatório Anual de Gestão. É tudo que o município trabalha na questão da saúde, não só o município, como os parceiros, as entidades que são prestadoras de serviço, estava descrito naquela RAG. Então, o que a gente fazia? A gente se reunia várias vezes durante o mês, ia dando nossos parecer, nossos considerandos. Tinha momento que, através da nossa compreensão, através da 141, que é importante a gente conhecer a legislação, a gente fazia um parecer e, muitas vezes, esse parecer não era favorável. O gestor vinha atrás de nós pedindo para que a gente mudasse aquele parecer, né? Mas a gente não poderia mudar, porque tem uma lei, tanto essa lei ela nos orienta como a gente deve fazer, como se a gente for omisso ou fazer alguma alteração no parecer só para beneficiar o gestor público, a gente pode, no futuro, a gente pode ser cobrado judicialmente a nossa omissão e a nossa pactuação por algo que foi feito erradamente, né? Dando sequência. Como esses conselhos têm sua existência garantida em lei, não estão sujeitos à vontade de uma ou outra gestão para existir, né? Já outros espaços, como orçamentos participativos ou grupos de trabalho, são diretamente afetados pela vontade política dos governos em implementá-los ou dar continuidade ao seu funcionamento. Aqui fala do orçamento participativo, eu falo da importância dele. Ao longo dos anos, o Comped ele tem participado, através dos seus representantes, de todo o PPAG da Assembleia Legislativa. Por que a importância da participação? Além da gente apresentar projetos ou ações para buscar alguma emenda parlamentar, buscar algum recurso para a manutenção de algum projeto, a gente tem como orientar o gestor, no caso, o parlamentar, o seu assessor, da importância daqueles recursos ser direcionados, de fato, para políticas públicas de inclusão das pessoas, seja ela quem for.
Por isso a importância da participação da sociedade como um todo na criação de propostas, de projetos, né, em busca de recursos para a manutenção dos conselhos, seja eles os municipais, os estaduais. O ano passado a gente criou propostas através de um grupo de trabalho com a Assembleia para a manutenção e reestruturação e reforma da Casa de Direitos Humanos, que ela fica no centro de Belo Horizonte, ela fica na Amazonas 558, naquela bifurcação ali com a Rua São Paulo, a Avenida São Paulo, porque é um prédio muito antigo, né? Então, quando voltar às atividades presenciais, ele tem que estar totalmente reestruturado e acessível a todas as pessoas, porque é a Casa de Direitos Humanos. Então, a Casa de Direitos Humanos, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser acessível para todas as pessoas. E a principal proposta que nós fizemos foi a manutenção da Casa dos Direitos Humanos e visando recursos para a realização de conferências estaduais, caso seja possível, né? São fundamentais também ações de pressão, monitoramento, fiscalização, exposição pública de um tema e mesmo o acionamento de órgãos como o Ministério Público. Quando você não consegue, através de manifestação pública, que você envia o seu parecer, você questiona a gestão pública, e ela não se manifesta, você tem que buscar o apoio do Ministério Público para que o Ministério Público cumpra com a sua função de existência, que é monitorar e fiscalizar as ações do gestor público, seja ele qual for. Por exemplo, os movimentos de moradia em todo o país participam de canais institucionais como conselhos e conferências, mas sabe que é necessário também o monitoramento, a fiscalização e a pressão por fora desses canais, e muitas vezes acionando órgãos da justiça. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me visualizando? Posso dar sequência? Ou tem alguma dúvida? Tranquilo, senhor Roberto. Posso dar sequência, então? Então, vamos lá. Desafios para o controle social, para que o controle social se concretize. Para concretizar, de fato, o controle social sobre as políticas públicas, é necessário superar alguns desafios que limitam a realização plena desse direito. Destacamos, em primeiro lugar, a necessidade de superação de uma cultura política autoritária, aquela do coronelismo, aquela lá que só eu posso me manifestar, aqui quem manda sou eu e ninguém mais pode se manifestar, né? Então, essa política do coronelismo, ela deixou de existir, né, legalmente, mas se a gente buscar em alguns recantos, até aqui de Minas Gerais, a gente sabe que tem algum coronel tomando conta da gestão pública de algum município, né? Que historicamente marcou as relações do poder no Brasil. Muitos governos concordam, em princípio, com a participação, mas, na prática, agem sem levá-la em conta. O mesmo vale para a população, que muitas vezes pede pela participação, mas, na prática, fica esperando um líder que resolva tudo, sem que precise se envolver muito com as questões. É aquele que grita quando está com a pedra no sapato, reclama de tudo que está acontecendo, mas na hora que ele é convidado a participar, daquele movimento, daquele colegiado, ele se afasta, né? Ele não quer participar, ele só quer reclamar e quer que o seu direito seja respeitado, mas na hora da participação, ele é omisso, é inoperante, né? Então, existe muitas dessas pessoas que atuam dessa forma, né?
linguagem adequada sobre realização de reuniões, de conselhos, audiências públicas ou outros eventos públicos para que a população possa se organizar para participá-lo e fazê-lo com qualidade desejada. Faltam ainda recursos para que os interessados possam participar, transporte, alimentação e etc. Nesse sentido, muitas vezes, uma parcela importante da população fica sem os recursos e meios necessários para participar, mesmo que interessados e com muito a contribuir, né? Eu dou um exemplo do nosso conselho, o Conselho Estadual. Eu, por ser um conselheiro estadual, eu residindo fora da sede do conselho, tem dentro da estrutura do Estado um decreto que me coloca como um colaborador eventual, né? Eu, por ser um colaborador eventual, eu também sou considerado um servidor público, não que eu seja um servidor público ligado, de fato, na gestão pública do Estado, dentro da estrutura do governo, mas eu, por exercer essa função, e eu estar dentro da estrutura de uma secretaria de Estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, quando eu sou convocado a participar de uma reunião presencial, eu faço jus, né, a diárias, né, para alimentação, né, e hospedagem, para o transporte, para o deslocamento do meu domicílio até a sede, que é Belo Horizonte, e também o transporte local. Eu faço jus a isso. Está tudo descrito dentro do decreto que dá esse direito. Então, em relação a isso, né, o Estado ele cumpre com a sua obrigação em relação a prover a condição da participação da sociedade como um todo, ela fazendo jus a esses recursos. É muito importante a gente ter essa compreensão. Os controles sociais, os espaços de controle social existentes devem ser fortalecidos e aprimorados em um esforço conjunto entre governo e sociedade. É necessário também fortalecer a transparência e a disponibilização de informações e indicadores sobre políticas públicas para subsidiar a participação da sociedade. O que foi falado aqui agora é o que a gente está fazendo, o que é o movimento de contagem, eu esqueci a sigla, até que costumar, não. É o que está fazendo, trazendo capacitação para a sociedade como um todo. Nós, quanto Comped, a gente realizou mais de 20 lives no ano passado, e todas elas no intuito de capacitar a sociedade civil como um todo, até representantes do governo estadual e municipais, porque a gente trabalhou vários artigos da lei brasileira de inclusão e também manifestando claramente, em vários momentos, a função pública do conselho e do conselheiro e também da importância do controle social. Então, a gente procurou trazer essas capacitações, né, esse empoderamento para as pessoas. E quando a gente fez as capacitações, a gente não restringiu somente a conselhos municipais de pessoas com deficiência, foi aberto a todos os outros conselhos e não foi restrito só a pessoas com deficiência. Todas as pessoas que tiveram interesse em participar, elas participaram. E isso é muito importante. Falta ainda um maior reconhecimento de que o controle social é um direito de todos em uma sociedade verdadeiramente democrática. Para além do momento das eleições, a participação da sociedade deve ser perseguida e garantida, a fim de que haja espaço para explicitação de conflitos e negociação entre os diversos segmentos da sociedade e governo e que se garanta direito. Por que está dessa forma? Porque é importante a gente ter compreensão que na hora quando a gente vai eleger lá, seja o vereador, seja o deputado, seja o deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito, presidente,
a gente tem que ter a compreensão de para quem a gente vai dar o nosso voto, no sentido que, se a gente colocar uma pessoa que tem desconhecimento total sobre a temática, sobre a política, né, que é de direito, vai acontecer o que está acontecendo assim ao longo de alguns anos. Muitos direitos que foram assim a muitas custas e a muita luta foram conquistados para as pessoas como um todo, principalmente pessoas com deficiência. Aos poucos elas estão sendo desvirtuadas e retiradas esses direitos. E tem lá a participação daquele deputado que você votou nele, naquele vereador que você votou nele, naquele presidente, naquele senador. Então, a gente tem que ter uma compreensão muito grande sobre isso. O objetivo da capacitação é: qual a importância da participação das comunidades nos conselhos como forma de controle das políticas públicas? Vamos falar do objetivo dessa capacitação de hoje. Controle social e políticas públicas. Já foi falado isso, né? Qual a importância da... Peço desculpa, eu sou deficiente visual, repetiu aqui, tá? Vamos indo, tô... Aqui, vamos voltar aqui. Diante de tudo que foi falado, pessoal, é importante que os movimentos, associações, fóruns e outras entidades da sociedade civil sempre busquem informações e discutam as políticas públicas, programas, ações e orçamento de um determinado setor para depois dialogar com o Estado. Quando a gente fala o Estado, a gente fala do município, fala do Estado e fala do governo federal, né? O Estado como um todo. Assim, ao chegar aos espaços de participação, defendem melhor uma posição discutida previamente. Eu dou um exemplo. Quando eu participo das plenárias do Comped, eu vou participar já sabendo da pauta que vai ser deliberada, né? Eu já vou participar sabendo da pauta que vai ser deliberada. Então, de antemão, para que não haja prejuízo na minha participação, e eu tenho uma argumentação plausível, eu tenho que buscar informações sobre aquela pauta, eu tenho que ter conhecimento sobre aquela pauta, para que no momento da reunião eu tenha, assim, a sabedoria, a sensatez de debater ou deliberar de maneira correta, para que não haja prejuízo tanto para as pessoas com deficiência como com a sociedade como um todo, né? O importante é ter em mente que esse processo de aprendizado e formação é contínuo e permanente, deve ser alimentado nos espaços autônomos de organização da sociedade civil. A sociedade também tem um papel importante de cobrar para que sejam garantidos os mecanismos de controle social previstos em lei, bem como acesso às informações necessárias para efetivar o controle. Deve pressionar para que se criem novos mecanismos para que se amplie o alcance do controle social e a democratização do Estado, tanto nas políticas que já existem ou as que forem criadas. Quando fala assim, garantido mecanismo de participação do controle social, um desses principais mecanismos é a criação de conselhos de direitos, né? Nós estamos, assim, já há algum tempo, quanto Comped, numa luta constante para conscientizar a gestão pública dos municípios mineiros, aqueles que não têm conselhos, para que criem os seus conselhos, os conselhos de direitos, os conselhos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
E o ano passado, numa programação que a Elizabeth Jucá, a nossa secretária de Estado de Desenvolvimento Social, ela falou publicamente da importância de se concretizar o controle social através da criação de conselhos de pessoas com deficiência. Por quê? Porque mais de 70% dos municípios mineiros, em torno de 80%, não tem conselhos municipais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E aí eu falo por que a importância, porque a gente sabe que pessoa com deficiência ela está em todos os municípios, seja um município lá com 2, 3 mil habitantes, mas lá tem pessoas com deficiência. E a segregação e a pessoa viver assim no sentido da obscuridade, né, no desconhecimento, entre aspas, da gestão pública, faz com que a pessoa ela viva constantemente segregada, ela vive assim à margem dos seus direitos. A violação dos direitos dessas pessoas elas são permanentes, porque não tem um colegiado que vá debater, vá discutir e vá brigar pelos seus direitos. Então, por isso a importância da criação de conselhos municipais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. É histórico que as pessoas só veem o conselho do idoso e da criança e do adolescente porque traz recursos e aí cria-se as entidades através do fundo municipal do idoso, da criança e do adolescente, vai destinado àquelas entidades, né, para que elas cuidem daquelas crianças e cuidem daquelas pessoas idosas. E as pessoas com deficiência ficam à margem dos seus direitos e aí elas deixam de ser incluídas na sociedade e o seu direito à dignidade humana é violado, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão da importância da criação desses mecanismos. Em caso de não cumprimento do que está previsto em lei, esgotadas as possibilidades de diálogo, o Ministério Público pode ser acionado para cumprir papel importante na defesa de direitos do controle social, superando as desigualdades. Agora, uma questão. Eu vou entrar, pessoal, num pouquinho da Lei Brasileira de Inclusão, que vai falar, Onofre, sobre a questão da acessibilidade e também da inclusão, tá bom? Ok, o senhor Roberto. Oi. Bem, tem algumas perguntas aqui até no chat. Igual que a senhora Lorena, a senhora Nara, as pessoas falando um pouco da experiência deles, né? Por terem trabalhado, estagiado em alguns estabelecimentos públicos e se depararam com algumas experiências no sentido de pessoas, né, com deficiência auditiva e outras deficiências não conseguirem, às vezes, ter o acesso, né, porque o espaço não está personalizado, né, para estar recebendo aquele indivíduo, ou até mesmo a questão do tradutor. Eu peço até permissão para essas pessoas para ver se eu consigo resumir essa pergunta deles numa pergunta aqui, em duas, que seriam: para a pessoa participar do conselho, né, ou lutar, né, por essa causa, necessitaria da pessoa ter alguma deficiência? A outra pergunta seria: a dificuldade, né, diante do contexto histórico, sua experiência, qual a dificuldade que o senhor mais tem como relevante nessa luta? A falta do conhecimento da população no geral, até mesmo por parte de algum público, né, que tem deficiência, ou, eu vou usar essa palavra desinteresse, mas não é assim, solto, não tem como provar isso, ou a questão do desinteresse em saber sobre o assunto? A primeira pergunta para a pessoa, assim, ela ser conselheira, vamos dar exemplo, no município, né? Quando é um município, vou dar um exemplo de Uberlândia, né? Nós temos várias entidades de e para, né? De pessoas com deficiência visual,
intelectual, física, auditiva, surda, né? Então, nós temos, assim, várias entidades. Para fazer parte do conselho, é através de um processo. A entidade tem que indicar aquela pessoa, né? Aquela pessoa que tem o conhecimento da temática, da política, né? Ela pode ser indicada, ela tendo deficiência, não. Isso é uma prerrogativa da entidade de indicar. Quando não tem entidade, como o município é pequeno, normalmente os municípios mineiros, a maioria dos municípios, quando tem a paz, né? Aí a gente tem orientado, né? Porque vai criar a lei, quando está criando o conselho, na ausência, que é importante a gente seguir o que está proposto na Lei Brasileira de Inclusão, né? A gente colocar por segmento de deficiência, né? Visual, auditiva, a gente tem orientado a colocar barra surda, porque não tem associação de deficiente auditivo, tem de surdo, mas não de auditivo, físico, intelectual, TEA, né? Então, dentro de um quadro assim de segmento de deficiências. Aí, na ausência de entidades, a gente tem orientado e já encaminhou algumas minutas e já está trabalhando a criação de conselhos, como Matias Cardoso, Campo Florido foi recentemente, Claraval foi o ano passado, Mariana também, a gente teve a participação na criação do Conselho de Mariana, e aí também está orientando Bueno Brandão, Oliveira, Brumadinho, a gente está trabalhando e está vislumbrando também a criação do Conselho Municipal de Piedades dos Gerais, que fica perto de Brumadinho, também está uma articulação, eu estou trabalhando juntamente com eles, né? Então estou acompanhando. A gente orienta, na ausência da entidade, que se faça uma escolha através de uma aprovação dentro do próprio segmento para representar no conselho. Vou dar um exemplo. No município que eu moro, um exemplo, não tem associação de pessoas com deficiência visual, né? Eu posso, assim, na ausência da associação, eu posso reunir um grupo de pessoas com deficiência visual e a gente debater, né, para escolher um titular e um suplente, aí encaminha para o responsável, né, dessa temática, que vai criar o conselho, vai fazer o processo eleitoral, para que essa pessoa faça parte, né, do conselho através de um processo eleitoral, né, a pessoa, mas não fala que pessoa que não tenha deficiência não possa participar. E isso é fato que os representantes das APAES não têm deficiência, né? É uma questão de avaliação. A entidade ela tem essa prerrogativa, né? Mas assim, no nosso conselho nós temos deficiente intelectual, visual, eu sou visual, nós temos deficiente físico, nós temos surdo que participa também do nosso conselho. Então a gente tem as pessoas com deficiência que fazem parte do CONPED e tem pessoas também que não têm deficiência, né? Então, quer dizer, o importante é a pessoa ter o comprometimento, né, e a compreensão da relevância da participação. Não basta só, entre aspas, ser conselheiro, tem que ser conselheiro de fato, né? Essa é a primeira pergunta, né? A outra pergunta é sobre a dificuldade, né? A dificuldade, o que encontra de dificuldade, né? Eu estou chegando em alguns tópicos que vai falar, né? Mas já vou passar, então. A principal dificuldade em relação à criação de conselhos e à participação da sociedade como um todo foi o que eu falei lá em cima, daquela pessoa que ela reclama do dedinho do pé dela, né? Mas na hora que a gente se reúne para fazer um debate sobre o dedinho do pé dela para ver se consegue resolver aquele problema dela, ela se isola, se afasta e diz que não quer participar. Então, e é histórico a participação das pessoas nos conselhos. Não é todos que gostam de participar. Muitas vezes eles são indicados pelo seu secretário de saúde, o municipal, o estadual, ou de educação, de assistência, mas ele vai lá, muitas vezes ele nem vai na reunião, e quando ele vai, ele não fala nada, sabe? Ele não se manifesta. Lá no Sul a gente chama isso, sabe o que é? Desculpa a brincadeira. Lá no Sul a gente fala que a pessoa não infrói nem contribui, não influencia nada e não contribui com nada.
né? Então, existe muitos, das maiores dificuldades que a gente tem é a participação, de fato, das pessoas dentro dessa temática, né? Então, é uma luta constante, a gente tentar motivar, a gente articular, né, para que as pessoas tenham um mínimo de compreensão e empatia, né, e o senso de responsabilidade da importância disso. Se ela for buscar lá atrás, lá, vamos falar da pessoa com deficiência, lá no início dos séculos, né, é que as pessoas vêm ao longo de séculos sendo segregadas, separadas de várias formas, né? E hoje, mais de 30 anos atrás, a gente tem oficialmente artigos específicos dentro da Constituição que dá esse direito da gente participar, as pessoas participariam com maior responsabilidade e comprometimento. Mas é complicado, é uma luta diária, né? Eu, quanto presidente do Comped, né, eu estou nessa função por dedicação e responsabilidade, porque eu sei, né, o meu mandato está para acabar, mas eu sei que se eu não fizer algo, tem aquele vulnerável que está acamado, aquele vulnerável que não tem a sua voz, né, não tem como se manifestar, o direito dele será violado. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, primordialmente. A partir do momento que a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai exercer a função com primazia e com responsabilidade e terá um resultado prático. Nem sempre a gente vai conseguir bom resultado, mas a gente não pode desistir. Por isso que eu coloquei aquela frase lá no início, viu? Eu coloquei aquela frase lá no início, né? Por isso que eu coloquei essa frase, né? Tem mais alguma pergunta? Posso dar sequência? Só mais uma, eu vou fazer aqui, até da senhora Mônica, caso o senhor já identificar que, né, ela vai ser respondida já durante o contexto da próxima apresentação do senhor, aí fica à vontade, tá? No seu critério. Tá. A senhora Mônica, ela faz uma pergunta do seguinte, ela também gostaria de saber se existe alguma possibilidade das pessoas surdas, né, poderem fazer redação de acordo com a Libras, né, já que essa é uma língua, né, brasileira. Ela pergunta também porque ela entende que é uma covardia que o público surdo, que eles sejam avaliados da mesma forma que os ouvintes. Eu creio aqui que ela está falando a respeito de uma entrevista de trabalho, né, alguma avaliação desse tipo, que testes, né, de aptidões, alguma coisa assim, que de acordo com a experiência dela, o público surdo ele não está sendo, não está tendo essa personalização, né, na hora de fazer a entrevista de emprego e tal. Como que é isso? É uma coisa bem complexa, viu, Nofre? A questão da pessoa com deficiência, cria-se muitos mecanismos, né? Muitos equipamentos, mas cria-se esses mecanismos ou equipamentos sem consultar quem de fato vai usufruir ou vai usar aquele mecanismo, aquele equipamento. Haja visto esse plano, quando ela falou em redação, né? Esse Plano Nacional de Educação, que ele veio totalmente segregatório. Houve muitas mudanças. Em algumas coisas foi benéfico para as pessoas que têm um determinado tipo de deficiência, que são as pessoas com deficiência intelectual, e os próprios surdos, que eles vão ter oportunidade de através de escolas bilíngues, né, eles ter só o espaço deles, né? Mas na questão da avaliação em relação à entrevista de emprego, a lei ela é clara que a pessoa tem o direito ao intérprete, ela tem que ter o direito, né, se ela vai para uma entrevista de emprego, ela tem que ter um intérprete ali, um tradutor, um intérprete junto com ela para participar dessa entrevista, né? É um exemplo. Em Belo Horizonte tem a central de Libras, né? Ela tá parada, vou usar esse termo, porque está num processo de licitatório novamente. Então, vai acontecer um pregão. E a parceira, né, do Estado sempre foi a FENEI, né? Quando as pessoas surdas, né, elas precisam de um acompanhamento, elas ligam na central, né, ou elas vão até a central e fazem aquele agendamento para o intérprete acompanhá-lo, né? Então, tem situações que existe essa possibilidade
Mas tem situações, municípios pequenos, um exemplo, onde não tem uma central, existe essa dificuldade, né? Então, é uma coisa de se debater, né? Buscar mecanismos, né, para que a pessoa seja incluída de fato. E a Lei Brasileira de Inclusão ela é muito clara sobre isso. O Estado tem que ser o provedor dessas condições para a pessoa ser incluída. O Estado tem a obrigação, não só está na Lei Brasileira de Inclusão, como está na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Então, está lá tudo descrito, né? Basta você buscar que está lá o seu direito ao acesso a tudo isso. Mas aí eu estou entrando aqui num tópico que vai falar um pouquinho sobre isso também, que eu estou introduzindo a Lei Brasileira de Inclusão, vai falar isso, tá? Vamos lá, então. Só voltando. Vamos lá. Para facilitar a leitura da Lei Brasileira de Inclusão, consulte nosso glossário para pessoa com deficiência, tá? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial ou sensorial. Para vocês terem uma compreensão, esse sensorial, ele se enquadra a pessoa com deficiência visual, o auditivo e o surdo. Então, esse grupo de pessoas fazem parte, dentro da concepção da Lei Brasileira de Inclusão, aquele grupo, né, de pessoas com deficiência sensorial, né? Então, tanto é que você encontra muitas pessoas surdo-cega, né? Porque, assim, a audição, a visão, a fala, tudo ali, são os órgãos próximo um do outro. Então, por isso, a questão de estar dentro de um grupo de deficiência, o qual, em alteração com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Acessibilidade é a possibilidade de qualquer pessoa com ou sem deficiência acessar um lugar, serviço, produto ou informação de maneira segura e autônoma. Então, a acessibilidade é isso, né? A pessoa ela tem o direito de ter o acesso pleno, né? E ela sozinha, ela tem que ter o acesso pleno sozinha. Agora vamos falar um pouquinho sobre sem nenhum tipo de barreira. Agora vamos falar sobre desenho universal. O desenho universal é um conceito que tem por objetivo definir produtos e espaços que atendam a todos, crianças, adultos e idosos, pessoas altas e baixas, anões, gestantes e pessoas sem ou com qualquer tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida. Quando a gente fala desenho universal, e aí a gente está incluindo a questão da parte da acessibilidade, é a questão da pessoa idosa conseguir se locomover num passeio tranquilamente, sem tropeçar numa pedra, num obstáculo, né? A gestante também conseguir andar tranquilamente, sem ter a obstrução do seu caminho, né? Podemos dizer que onde há acessibilidade, a aplicação do desenho universal. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica é um termo utilizado para identificar todo e qualquer recurso que facilita ou amplia habilidades de uma pessoa com deficiência. Elas podem ser usadas tanto para mobilidade quanto para acessar uma informação. Exemplos: uma bengala para cego se locomover, melhor ou software com leitor de tela para que ele possa acessar um conteúdo virtual. Que nem no meu caso aqui, eu estou usando uma tecnologia assistiva, né? Eu estou aqui na frente do meu computador, eu sou uma pessoa com baixa visão subnormal severa, eu não tenho a visão do olho direito, eu tenho um resquício de visão do olho esquerdo, né? Às vezes, por isso que eu engulo alguma palavra, alguma coisa, é pela minha deficiência visual, mas dentro da minha condição eu consigo passar para as pessoas. Então, a tecnologia assistiva ela vem me beneficiar. E quando fala de bengala,
A bengala é de extrema importância para a pessoa cega ou com baixa visão subnormal severa, que é o meu caso. Mas para que eu possa usar a bengala, eu tenho que ter um passeio acessível, eu tenho que ter o piso tátil, eu tenho que ter um acesso pleno, sem barreira, onde venha, de alguma forma, me machucar, venha fazer com que eu sofra algum acidente, né? E agora eu vou entrar num tópico aqui, pessoal, que só o nome já fala o que não se pode fazer em relação à acessibilidade. Barreiras, né? Vamos lá. Barreiras. Qualquer obstáculo que impeça de alguma forma a pessoa de acessar algum espaço, serviço ou produto. As barreiras podem se apresentar de várias maneiras. Barreiras urbanísticas, obstáculos em vias públicas ou privadas. Barreiras arquitetônicas, obstáculos em prédios públicos ou privados. Barreiras nos transportes, obstáculos nos meios e sistemas de transporte público ou privado. Barreiras nas comunicações, obstáculos para acessar, receber ou emitir qualquer mensagem ou informação. Barreiras, essa é a pior de todas, viu, Onofre e demais? Essa é a pior de todas. Essa é praticada pela pessoa em si. Barreiras atitudinais. Atitudes e comportamentos que atrapalham a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Ou seja, são as barreiras de convivência com a pessoa com deficiência. Barreiras tecnológicas, obstáculos que impedem ou dificultam uma pessoa com deficiência de acessar qualquer tipo de tecnologia e comunicação. É a forma de interação, comunicação agora. É a forma de interação entre pessoas e culturas. No caso de pessoas com deficiência, a comunicação pode acontecer por diferentes maneiras. Libras, né? Língua brasileira de sinais, é a língua oficial do Brasil, utilizada pelas pessoas com deficiência auditiva, surdas, né? A Libras foi reconhecida através da Lei 10.436 de 2000. Vale lembrar que nem todas as pessoas com deficiência auditiva utilizam a Libras para se comunicar. Há surdos que foram alfabetizados na língua portuguesa. Braille. O Braille é para o cego ou para o baixa visão subnormal. É um sistema de sinalização ou de comunicação tátil utilizado pelas pessoas com deficiência visual. Vale lembrar que outros meios podem ser utilizados pelas pessoas com deficiência visual. Caracteres ampliados, que é o meu caso, linguagem escrita e oral, dispositivos multimídia, sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados. O significado da inclusão agora, para a gente finalizar, tá? Estou tomando todo o tempo. A Bel está lá, que não está se remoendo, né, Bel? Mas tudo bem, já estou acabando, Bel. O significado de inclusão social denota conjunto de ações que garante a participação igualitária de todos na sociedade e designa o pertencimento à sociedade, usufruindo os direitos como cidadão. A inclusão social, ou melhor, dizendo, a própria falta dela, é um problema bem antigo na sociedade, pois define a ausência de oportunidades, os preconceitos, as desigualdades e as injustiças sociais que são cometidas, que acabam por excluir diversas pessoas nos âmbitos políticos, sociais e econômicos. A série de ações que pode garantir a participação de todos em uma sociedade independente da classe social, da educação, do gênero, da orientação sexual, da condição física, da etnia ou outras características que diferenciam uma pessoa da outra.
são exemplos de pessoas que são excluídas na sociedade atual. Idosos, pobres, negros, pessoas com deficiência auditiva, visual, motora, mental, entre outras. Tais pessoas não possuem oportunidades ou não são capazes de usufruir dos direitos de cidadão simplesmente pela falta de ações visadas para esses públicos. Um exemplo de inclusão social para as pessoas com deficiência física e visual seria a construção de rampas que resulte no acesso às calçadas, pisos táteis. Vocês sabem o que é piso táteis? A palavra tate vem de tatear, quer dizer, o tatear vem um ligado ao outro. Quando eu uso uma bengala, eu estou indo na rua, eu estou tateando com a ponta da bengala para mim me locomover. No meu caso, se um cego, a ponta da bengala é os olhos do cego. Ela que vai dar segurança para o cego se locomover na rua. E para que ele use com segurança no passeio, não tem que andar na rua, os passeios têm que ser acessíveis e tem que ter o piso tátil para o cego ou baixa visão que use bengala se direcionar com segurança para o seu destino. Então, direito está na lei, mas não é cumprido, né? Dando sequência. Oi. Então, me permite fazer a pontuação, como o senhor falou aí desse exemplo do piso tátil. Uhum. Não vou citar, né, nomes, mas assim, um exemplo que nós tivemos de algumas instituições que, pela lei, né, ao ser estruturada, a ser construída, teve que fazer ali o piso tátil, né, a simbologia também, né, no elevador e tudo mais. Mas quando um usuário, né, digamos assim, tinha deficiência visual, foi utilizar, né, a instituição, ele identificou que não estava certo, não estava correto. Então, assim, teve o projeto, teve ali o engenheiro que projetou, mas aí pega essa temática que o senhor apresentou agora sobre o significado da inclusão social. Né? Vai além da letra, não é isso? Vai para além do que está escrito no papel, no ofício, numa lei. Vai. E isso que você está falando, Onofre, é muito importante, que não basta o gestor ser colocado lá numa secretaria de obras ou de planejamento e ele não ter conhecimento sobre as normas técnicas, no caso a NBR 9050, que ela trata, assim, na sua essência, tudo que existe de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida está lá. E aí é apresentado projetos através de construtoras para essas secretarias, para aquele setor fazer avaliação, e como tem um impacto positivo financeiro para o município, muitas vezes eles deixam passar a questão da acessibilidade. E muitas vezes aquele empreendimento ele é construído com cercadinho lá para as pessoas com deficiência e, na maioria das vezes, sem acessibilidade. E aí é uma exclusão total, não tem nada de inclusão mesmo. Mas dando sequência, que eu já estou acabando, mais 5 minutos eu acabo. Um exemplo de inclusão... Oi. Um minuto, deixa eu interromper aqui, aproveitar a sua fala, Roberto, é sobre essa questão que o senhor disse aí sobre as rampas, né, o piso tátil. Realmente existe no nosso dia a dia, nós pessoas com deficiência, essa dificuldade. E eu vejo que se cada coisinha, esse projeto, né, no qual a gente estamos honrados em participar, né, de Contagem, né, Contagem também tem grandes ainda, muitas melhorias, né, como eu participei de um evento lá, e nós que éramos os convidados, né, nós ficamos lá em cima, porque na Câmara Municipal de Contagem não existia, né, um elevador, que hoje já existe. Mas acredito que se essa luta, assim, a sua, a minha,
agora, dessa turma incrível que está tendo aí agora, o Joyce, o Onof, já consideramos nossos, né? Fizemos, porque aqui em todo lugar onde que eu vou, na hora que eu estou vendo que está tendo uma construção, eu vou, já incentivo que a gente vê, pô, aquilo ali, a gente tem que saber diferenciar também o que é uma rampa e uma garagem, né? Para a gente saber notificar, né, as secretarias de obras. E aqui em Divinópolis, né, que daqui a pouco eu vou falar um pouco, nós estamos tendo esse acesso ao executivo e o legislativo. Como estamos tendo agora reformas nas praças, nos postos de saúde, o que eu estou fazendo? Estou lá dando o meu dedinho e cobrando, e principalmente, não é só colocar aquela rampa meia boca, não, tem que ser a rampa de acordo com as regras e também, né, o piso tátil. Outra, a gente tem que ver também que a acessibilidade não é só, como o senhor já disse, não é só para a pessoa com deficiência, mas sim para aquela pessoa idosa que precisa de uma barra, né, uma pessoa obesa, uma mamãe, uma grávida. Então, tudo isso é incluído. Então, é só essa ressalva que eu queria colocar, que se todo mundo cobrar, né, Gozinho, não querer, Gozinho, o senhor disse no início, só ficar no blá, 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 e na hora de mostrar a cara, sair fora, é bem complicado. Obrigada. Obrigado, Bel. É isso mesmo. E tem uma questão, pessoal, isso é uma questão, um pouco desconhecimento de quem está exercendo, está ocupando aquela função, e na maioria das vezes é uma questão cultural, é falta de vontade de fazer mesmo. Eu dou um exemplo, eu fico feliz quando eu vou na orla marítima lá de Florianópolis, a Bel conhece, que a orla toda e onde você anda lá, os passeios são acessíveis e tem piso tátil. Mas está na lei e a lei é cumprida. A lei tem que ser cumprida. Dando sequência aqui. Voltando. Um exemplo de inclusão social para as pessoas com deficiência física e visual seria a construção de rampas que resultam no acesso às calçadas, piso táteis, afinal, assim, esses grupos de indivíduos com limitação de movimentos conseguem se integrar mais facilmente à sociedade. Caso isso não exista, essas pessoas não se sentirão representadas, pois as suas necessidades são ignoradas. A expressão inclusão social é ampla e pode estar presente em vários contextos, mas sua finalidade é única, a igualdade de direitos para promover oportunidades a todos os membros de uma sociedade. E aí, quando a gente fala todos os membros, aí a gente não está falando só pessoa com deficiência, está falando todas as pessoas. Inclusão social nas escolas. As escolas são os espaços de criação e desenvolvimento de um ser humano. Por isso, a inclusão social nas escolas, ou também conhecido como inclusão escolar, é a adoção de ações inclusivas dentro das instituições de ensino, procurando evitar preconceitos e discriminações que possam envolver etnias, orientações sexuais, deficiências, entre outros. A educação inclusiva beneficia não somente grupos excluídos, são as pessoas com deficiência, e aqueles vulneráveis, mas o restante dos alunos da comunidade com uma melhor conscientização e respeito para com todos. Tarefas primordiais para a formação de um bom aluno, para um bom cidadão no futuro. A inclusão social no Brasil. No Brasil, o problema da inclusão social é ainda elevado, estando bem visível através das desigualdades sociais e na exclusão de vários grupos dos seus direitos básicos. Grande parte da população brasileira sofre com tal
exclusão social e espera por atitudes dos governos municipais, estadual, federal, para que haja maior inserção dessa população em programas, projetos e ações que prezem por políticas públicas de direitos e sem políticas públicas assistencialistas. Por fim, é imperativo que todos nós participemos com o coração, com dignidade, com empatia e com dedicação, porque muitos vulneráveis dependem de nós, dependem das nossas ações. Por isso, elas têm que ser positivas e têm que ser permanentes. Em nome do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Estado de Minas Gerais, eu agradeço a oportunidade. Desculpa se eu me alonguei. Ótimo, senhor Roberto. Foi um prazer imensamente, assim, um aprendizado assim, enriquecedor. Fechando e concluindo, agradecendo essa sua fala, essas suas pontuações. Vou fechar só com um exemplo que a senhora Nara colocou ali no chat, dando exemplo, né, de uma instituição de ensino, também aqui na cidade de Contagem, onde ela foi estudante lá, e apenas pelo fato de terem lá os elevadores, não quer dizer que é uma instituição que tem todo o processo de inclusão, porque se tratando de 2 pavimentos, quando você chega lá, se um cadeirante chega lá, ele já está sendo obrigado a estudar apenas no primeiro pavimento. Se ele quiser ter acesso ao segundo, ele vai para o elevador. E se der problema no elevador? Eu estendo isto também para os metrôs, né, da região intermunicipal, metropolitana que nos ligam aqui. Há estações que eles possuem o elevador, mas se o elevador estragar, o cadeirante, né, a pessoa com situação com cadeira de roda, ela não tem acesso, né, à plataforma, ao desembarque. E é uma luta bem, né, de séculos, né, que está sendo travada aí. Só uma observação, você tocou num ponto, os arquitetos eles são muito criativos, né? Os engenheiros são muito criativos. Mas eles pensam em tudo que eles constroem, eles pensam na pessoa que não tem nenhuma deficiência, nas ditas normais, que pode acessar, né? Eu dou um exemplo, não adianta você ter uma construção bonita, ter todo o elevador lá dentro, ser bacana, ar-condicionado, tudo, mas uma pessoa com deficiência não conseguir acessar aquele espaço, porque até ela chegar lá no passeio é cheio de pedra, aquela pedra macaquinha que fala, tem essas pedras decorativas e um monte de coisa. Sem contar que tem o quê? Tem rampas, com dificuldade, com uma inclinação muito elevada, ou, a maioria das vezes, tem escadas. Então, não adianta você construir algo onde as pessoas com deficiências não vão ter o direito a acesso. É uma violação de direitos, né? E dá a entender que só falta colocar uma placa assim, ó, aqui é proibida a entrada de pessoas com deficiência. Por isso, o ambiente não é acessível. Pronto. Isabel, Isabel, a senhora Isabel vai estar apresentando agora, falando um pouco também, né, sobre as lutas, as vivências, as experiências que ela está tendo, né, lá na cidade dela, de Divinópolis. Ela vai estar trazendo aí um caso, né, Isabel? Um caso aí de uma conquista, de uma luta, né, ainda recente, né, lá nas assembleias do Legislativo, né, da cidade de Divinópolis. Está com você a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Cristina Soares, conhecida como Bel. Sou pele clara, olhos verdes, cabelo curtos e loiros. Estou com um conjunto de brincos e colar azul e estou com uma blusa azul. No fundo aparece meu armário no tom marrom e também uma cortina tom verde oliva. Bom, gente, vamos lá. É com muito prazer que eu estou aqui nesse projeto e quero passar um pouquinho para vocês do que meu dia a dia. Tenho 58 anos,
e sofri um acidente automobilístico em 13 de novembro de 1986. E me tornei uma pessoa com deficiência. E, devido a isso, procurei me informar sobre os nossos direitos. A Lei Maior 13.146, a LBI, o Decreto 5.296, de 2 de 12 de 2004, onde nosso mestre Roberto já espanou muito bem nela, no geral, né? Então, eu vou dar sequência, assim, rápida e objetiva. Por que a acessibilidade mexe comigo? Porque hoje eu sou uma pessoa com deficiência física. Eu não nasci com a deficiência física, devido a este acidente. Eu sou ativista porque a necessidade de muitos que não sabem de seus direitos, pois as barreiras são muitas, principalmente as arquitetônicas. Eu já participei de vários eventos e encontros. Um deles foi o Rodas e Rosas, modelo de mulher, empoderamento feminino. Estive em várias cidades, onde participei de várias conversas, tanto para pessoas com deficiências, para idosos, para mães, enfim, no geral, a inclusão social para todos, ou seja, uma qualidade de vida melhor para todos nós. Tive algumas cidades, dentro dessas cidades eu aprendi, né, um pouquinho de como buscar para mim, eu, Isabel Cristina, saber poder transferir para as outras pessoas esses direitos que são nos negados. Eu morei em Florianópolis, como o nosso Roberto comentou, uma cidade que eu aprendi a ser essa pessoa do sorriso largo e que dou a cara, né? Não tenho medo de desafio. Quando eu retornei para Minas Gerais, eu tive um problema com o transporte. Mas isso aí eu vou contar mais para frente. Aqui na minha cidade, em Divinópolis, nós temos um grupo que se chamava Turma do Batom. Foi criado através de uma manifestação que nós estávamos buscando a cobrança dos cobradores devido sermos Minas Gerais, uma cidade montanhosa, né? E os declínios para só o motorista manusear elevador e uma pessoa fazer a cobrança do dinheiro, nós achamos de suma importância essa volta, mas não tivemos sucesso. O que aconteceu? Nesse exato momento, como não tivemos o esperado da pessoa com deficiência ali no momento, estávamos em frente à Câmara Municipal, eu chamei a vereadora, hoje nossa vice-prefeita, né? E falei assim, vereadora, preciso da senhora lá fora e vamos ver o que podemos ser feito. Aí surgiu a turma do batom, tá, gente? Porque a vereadora falou assim, gente, eu não saio sem batom. Aí surgiu a turma do batom, só que hoje, devido à demanda e de querermos correr atrás dos nossos direitos, como o Roberto está aí, vai em todas as cidades, criando conselhos, criando associações, dando a sua vida por nós, né, que é uma gratidão que a gente vai ter sempre, né? Então, nós resolvemos mudar o nome do nosso grupo, que chama Somos Superação, no qual, pela primeira vez, né, o Executivo e o Legislativo
da nossa cidade estão nos dando a oportunidade de estarmos inclusos no governo. Nós tivemos uma reunião no dia 8/3, agora, e foi muito gratificante, porque foi feita uma comissão. Essa comissão, as vereadoras foram, a vereadora Ana Paula e a vereadora Lohana, e onde elas perguntaram para nós quais as nossas maiores demandas, né? E essas demandas nossas, acho que quase em todo o nosso país, que é o transporte, né? Os elevadores. Logo em seguida, nós temos também as barreiras arquitetônicas, né? Rampas mal feitas, e o que dói mais, né? Como todos já falaram, né? O olhar da sociedade para nós, pessoas com deficiência. Eu acho que o que machuca mais a gente é isso. Mas, devido a essa batalha, já como o Roberto disse, desde 1970, né, que estão criando, a gente era chamado, aquele aleijado, aquele isso, aquele cego, né, aquele amputado, e isso a gente foi melhorando, e hoje nós somos PCD, pessoas com deficiência. E eu quero até aproveitar, né, o nosso mestre Roberto pode nos corrigir, uma coisa que eu vejo muito ser falada, as pessoas portadoras de deficiência. Gente, você quer matar um deficiente, você falar isso. Se fosse assim, seria fácil, gente. Eu sou portador de deficiência, eu vou deixar minha cadeira de roda aqui na minha casa e vou para a rua. Olha que beleza. Né? Seria fácil, mas não é isso. Então, pelo amor de Deus, eu peço encarecidamente que na hora que vocês verem alguém falando portadora de deficiência, vocês façam essa gentileza para a gente. Ô, Bel, só um pouquinho. O que você está falando é muito importante, que as pessoas tenham compreensão. Muitas vezes é portador de necessidades especiais, é portador de deficiência. As pessoas têm que ter uma compreensão que a deficiência ela está conosco. A gente não vai deixar, quem você fala, não, hoje eu vou deixar meus olhos em casa, né? Vou com olhos emprestados e a minha deficiência visual deixou de existir. Não é assim. Ela é contínua, ela está comigo. E a questão para as pessoas terem uma compreensão, a gente porta algo assim temporário. Às vezes eu vou dizer, eu tenho um câncer na cabeça, é um tumor benigno, né? Eu estou portando ele, mas é um câncer que eu estou portando, né? Tá na minha cabeça, né? Se ele for extraído totalmente, o tumor, eu vou deixar de portar ele. Mas o dano que ele praticou na minha visão em 2010, que me tornou uma pessoa com deficiência visual, isso é irreversível, né? Não tem volta, né? Então as pessoas têm que ter compreensão. E as pessoas com deficiência não são coitadinhos. Elas têm os mesmos direitos e a mesma dignidade que uma pessoa que não tem deficiência. Até porque, Isabel, o dia seguinte não pertence a nós. Lá, quando você falou que se tornou uma pessoa com deficiência, que sofreu um acidente, você nunca imaginou que seria uma pessoa com deficiência. A mesma coisa eu. Com 42 anos, eu nunca imaginei que eu ia me tornar uma pessoa com deficiência visual. Então, é importante que as pessoas tenham essa compreensão, né? Para depois não sofrer, caso venha se tornar uma pessoa com deficiência, né? É isso. Verdade, Roberto. Bom, gente, então, nesse dia dessa reunião, que foi seguindo todas as regras, né, depois estamos nessa pandemia, foi numa praça aberta, e como eu questionei, né, nós questionamos, o principal problema era com o transporte, eu vou contar para vocês que quando eu voltei da grande Florianópolis, onde que eu aprendi a atravessar as pontes, a perder meus medos, andar, ter aquelas trilhas, piso tátil, né? As rampas, elevadores em lugares que a gente nem imagina ter. Então, toda vez que o Roberto fala em Florianópolis, ele mexe com o meu coração. A vontade de voltar para lá é imensa.
Mas quem sabe, né, Roberto? Então, gente, Ela fala assim porque eu tenho 2 irmãos que moram lá, né? E eu vou, antes da pandemia, em média de 2, 3 vezes para lá, né? Então, trazia um mas ainda a ciúminho gente para vai ter ela. essa Eu ia na oportunidade. Pedra Branca, né? Na Pedra Branca, eu mandei foto para você, né? Isso, e ali, gente, para que vocês não saibam, essa Pedra Branca é um local onde que tem a Unisul, né, a faculdade, e ali dentro da faculdade, eu não contei para os meninos, eu tive um acidente dentro da fisioterapia, eu estava caminhando, nesse caminhando, né, na meu horário, né, eu era casada também com um deficiente, um cadeirante, e eu sofri uma queda. Nessa queda, ao invés da professora chegar e falar assim, olha, eu estou saindo porque a paciente Isabel teve um acidente, não, ela simplesmente ignorou, meu esposo estava me esperando, isso aconteceu de manhã, fui para o hospital às 9 horas da noite, que eu já estava toda inchada, que eu vim saber que eu tive uma fratura. Nessa fratura eu tinha que fazer uma cirurgia, né? Mas graças a bom Deus, não sei porquê, né? Eu conversando lá, até então eles não sabiam que eu era deficiente física, chegaram a ponto de pedir a minha cadeira emprestada, porque lá em Florianópolis o povo mineiro ainda não sabe o que é um hospital lotado. Então, gente, foi com muita tristeza, né, que eu cheguei a ponto de ficar nervosa nesse momento, e comentei com eles que se eu podia trocar a cirurgia por gesso. Eles me perguntaram, mas por quê? Foi aí que os médicos vieram saber que eu era deficiente, né, e que, graças a bom Deus, eu fiquei engessada durante 6 meses, a universidade não me deu suporte nenhum, e onde que hoje eu tenho a minha perna toda perfeita, né, e eu dou muito graças a Deus nesse momento que me aconteceu em Florianópolis. Mas aí eu voltei, né, para Minas Gerais, e tive um acidente do elevador em 2013, tá, gente? Caí do elevador, e eu estava com uma frissura engessada, ainda devido ao acidente, e quando foi em 16/7 de 2019 agora, a sentença foi dada a meu favor, pelos desembargadores de Minas Gerais, no qual ai, gente, eu fico meia emocionada quando eu falo desse assunto que me chateia muito. Então, a sentença me foi dada a meu favor, pelos desembargadores de Minas Gerais. No mais, sou uma pessoa que leva uma vida normal e sempre buscando uma qualidade de vida melhor para todos. Antes de finalizar, né, eu queria falar a questão do PCD, que o maior desafio que nos aflige é o transporte municipal, intermunicipal e interestadual, onde, né, eu tive o prazer de conhecer o Roberto, que devido a uma mobilização que começou em Santos Dumont, né, fizemos essa movimentação, essa manifestação, onde vieram várias pessoas de várias cidades aqui em Belo Horizonte, né, foi uma aglomeração, TVs, andamos pelaquela rua Afonso Pena, invadimos, fomos para a Casa do Conselho, enfim, conseguimos o nosso objetivo, né, depois tivemos a audiência pública, né, na Assembleia Legislativa, enfim, esses foi um dos momentos mais felizes, positividade que a gente teve, mas só que, infelizmente, o próprio Roberto já disse que o Bolsonaro já tirou esse ganho para mais 2 anos para frente ainda. Mas, no mais, gente, quando o Onofre fala da minha cidade, é que
o que o governo, o que essas vereadores, nesse dia do encontro, elas fizeram o dever, elas estão fazendo o dever de casa dela. O que elas fizeram? Elas chegaram a ponto de ir nas empresas de madrugada para ver se eles estão com a manutenção dos elevadores, e constataram que não. Andaram em várias linhas de ônibus, testando vários elevadores estragados, né? E nisso foi levado para o Ministério Público pediu algumas evidências, né, como é que é a palavra, gente? Convictas, verdadeiras, no qual, se vocês depois quiserem, eu passei para a equipe alguns vídeos, alguma documentação, né, sobre o meu processo, sobre a repercussão que teve na cidade, né, e, então, o promotor foi favorável. Depois, novamente, elas fizeram outras visitas, novamente foi favorável, e tenho em anexo, tá, que eu deixei aí no final, que eu ia comentar, mas eu vou deixar para vocês, tanto a Joyce como o Onofre aí, que está o ofício, né, que da resposta, né, do ofício 001/2021, do dia 15/4, que foi as respostas que veio para as vereadoras que estão aí com o Onofre e com a Joyce, né? Então, gente, é isso. A Isabel Cristina é uma pessoa que o que me torna essa pessoa que quer ver o próximo bem? Porque eu não tenho aqui, se todo mundo fala assim, se vocês vierem na minha casa, vocês vão verem que não tem acessibilidade na minha entrada. É complicado a gente falar isso, mas eu dou muito graças a Deus, aonde que eu estou no momento, eu tenho acessibilidade. Então, o que eu faço? Eu tento mostrar para aquelas outras pessoas que elas têm seus direitos e elas podem fazer acontecer. Só que hoje, infelizmente, meus pais faleceram e nós estamos aos pouquinhos, né, fazendo a acessibilidade aqui na minha casa, mas o meu prazer maior é poder ajudar aquela pessoa que sempre me liga, que sempre me procura, não tem acessibilidade nos órgãos intermunicipais, não tem problema, eu estou indo, vamos embora, me pega, aí eu vou na brincadeira, tá, Onofre, tá, Joyce? Porque se a gente for olhar, é incômodo para a mulher, né? Pegar debaixo dos braços, pegar nas pernas, colocar no sol dentro do ônibus, é meio complicado. Mas então é isso, gente. Não vou me alongar muito mais, não. Eu só quero agradecer do fundo do meu coração, né? Eu me sinto muito honrada em contar um pouquinho do meu dia a dia a vocês, e quero agradecer na pessoa do Onofre, da Joyce e toda a equipe, e também ao Roberto, presidente da Comped, que aceitou esse convite, e que eu só posso dizer a vocês, se precisar de mim, só me chamar, e gratidão a todos vocês. Obrigada. Obrigada, Isabel. Muito obrigada, viu? Pessoal, como eu fui mediadora e iniciei o curso, eu acabei esquecendo de me descrever, né? Que eu acho muito importante, já que nós estamos falando de inclusão. Eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma blusa preta com a imagem do nosso coletivo, que é um microfone e ondas sonoras em volta. Eu estou aqui numa sala com fundo branco, né? Meu cabelo é curto, na altura do ombro, meus olhos são escuros e sou uma mulher negra. Aproveitando, eu queria agradecer também aos nossos convidados e participantes dessa tarde, né, por estarem aqui com a gente. Foi uma tarde de muito conhecimento, né?
Para o nosso coletivo, que acha tão importante ser inclusivo, foi uma tarde muito enriquecedora, né? E, então, eu agradeço desde já ao Roberto novamente, a Isabel, né, por ter conversado um pouquinho com a gente aqui hoje. E eu queria deixar um recado que os certificados para quem se inscreveu no Simpla, estou lendo aqui a Isabel respondendo. Para quem se inscreveu no Simpla, vai receber os certificados através do e-mail, tá bom? Todo mundo vai receber os certificados. Nós colocamos os links das nossas redes sociais aqui no chat, então segue nossas redes sociais para vocês ficarem sabendo dos nossos eventos que vão acontecer aí mais para frente. Então, muito obrigada a todos vocês e tenham uma boa tarde. Obrigada, viu, Roberto? Obrigada, Isabel. Eu que agradeço, né? Sempre é bom a gente aproveitar as oportunidades para falar sobre essa temática, porque é uma temática muito rica, né? Eu creio que não alcança muitas pessoas, muitas vezes, mas aquelas que são alcançadas, eu creio que uma sementinha está sendo plantada ali, né? Para dizer para vocês que foi a primeira vez de muitas, vai depender de vocês, eu sempre estarei à disposição, porque eu parto do princípio que quando a gente entra na vida de uma pessoa, a gente entra para ficar, não só por um determinado momento entrar e já sair, acabou aquele momento, vai embora e nunca mais. Então, estou à disposição, a hora que precisar, estarei sempre pronto para ajudar, tá? Agradeço ao Cal, agradeço a Sabrina, agradeço a Teres, agradeço a Nara, agradeço a Bel. Tem mais alguém aqui? Você, Joyce, é isso. Estamos à disposição. Espero que tenha sido, né? Eu também quero aproveitar. Roberto, Roberto, já falou muito, deixa eu falar um tiquinho aqui. Gente, eu tô assim, eu tô tentando não chorar, né? Porque é como o Roberto fala, que quando a gente recebe convite como o de vocês, a gente fica com o coração acelerado, mas a gente está vendo que é muito importante que vocês, Joyce, Teres, Sabrina, Onofre, não nos viram com a pessoa com deficiência, e sim, vocês nos viram como pessoas, porque antes de sermos deficientes, nós somos pessoas. Então, muito obrigada. Precisando de mim, tá aí. E é isso, gente. Deixa eu parar aqui, porque realmente foi muito gratificante e gratidão a todos vocês. Isabel, gente, não menos importante também, né? Até um abraço. Vocês não vão me tirar do grupo lá, não, né? Vão me manter no grupo? Vamos manter. Hein, ó, nós falamos sobre inclusão e acessibilidade, não sobre exclusão, viu? Desculpa, está tendo uma interferência? Tem um barulho. Ô, Joyce, a sua fala acabou sendo cortada. Não sei se todos tiveram esse áudio cortado também. O meu foi cortado? Não, o áudio da Joyce. Acredito que deu para completar. Sabrina, né, pela participação. Não, seu áudio está cortado. Não está saindo o seu áudio. Eu peço licença, tá? Vou tomar essa fala aqui. Ela está agradecendo. Resolver. A Joyce está agradecendo, né, a participação também das intérpretes, né, a Teres e a Sabrina, que se prontificaram assim que receberam, né, o convite para estar participando conosco. E é projeto, né, falando aqui através do coletivo também, independente da temática, né, o coletivo Nossa Voz vai buscar, né, estar mantendo essa estruturação. Nós vamos estar aprendendo mais ainda, né, nós pedimos aí desculpa por alguma falha, nós estamos aí nesse início desse trabalho, mas estaremos aí buscando melhorar, né, para que nós possamos realmente, né, sermos inclusivos, né?
incluir toda a sociedade, todos os movimentos sociais, né, em todas as temáticas, né, da formação política, né, que é proposta aí do Coletivo Nossa Voz, durante não só esse ano, mas os próximos anos também. Jorge, está com você a palavra. Vocês estão me ouvindo? Era isso mesmo, né? Faço das palavras do Onofre a minha, só gratidão mesmo. E muito obrigada a todos vocês pela participação e até a próxima.